pacote de corte de gastos apresentado pelo governo na semana passada e a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 são coisas diferentes, mas o governo jogou tudo junto no mesmo comunicado e a gente vai explicar nesse episódio do podcast Ligando os Pontos por que essa foi uma estratégia que o governo usou para conseguir fugir das críticas ao seu pacote de corte de gastos considerado insuficiente pelo mercado financeiro. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast semanal do Monitor do Mercado, que a gente traz sempre algum assunto ligado às suas finanças, à economia, a investimentos, tudo para você tomar as melhores decisões sobre o seu dinheiro. Nessa semana a gente vai falar sobre o anúncio de corte de gastos do governo e como isso impactou o mercado financeiro. Se esse vídeo te ajuda a tomar melhores decisões, se você costuma acompanhar aqui o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto no portal Terra, onde a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, deixa aqui o seu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar por esses assuntos. A gente está sempre buscando aumentar o debate, trazer mais debate sobre a nossa vida financeira, sempre vai melhorar a nossa tomada de decisão. Gente, o pacote de corte de gastos que o governo federal apresentou na semana passada, numa coletiva com os ministros, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não agradou o mercado. Mas no mesmo momento em que o ministro apresentou o pacote de corte de gastos, ele apresentou também a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Isso aumenta a faixa da isenção do imposto de renda, que hoje atinge mais ou menos até quem recebe até mais ou menos R$ 3.500 por mês. Então, aumentando essa faixa, ele diminui a arrecadação e com isso anunciou a taxação de quem recebe mais de R$ 50.000. Até aí são duas coisas bem diferentes, o pacote de corte de gastos e a isenção do imposto de renda. Mas por que apresentar isso junto? Eu acredito que o governo fez isso justamente para embolar o meio de campo. O presidente Lula sabe que são duas coisas diferentes. O ministro Fernando Haddad sabe que são duas coisas diferentes. O Partido dos Trabalhadores sabe que são duas coisas diferentes. Mas decidiu apresentar na mesma coletiva, decidiu apresentar no mesmo anúncio as duas medidas. Por quê? Porque ele sabia que a grita do mercado financeiro seria grande em relação ao corte de gastos. O governo estava soltando notícias na imprensa, comentando há meses sobre como seria esse pacote de corte de gastos. E aí, quando ele veio, estava na cara que ele seria insuficiente. E ao apresentar isso junto com a isenção do imposto de renda, o que o governo conseguiu fazer? Rebater todas as críticas que são feitas ao pacote de corte de gastos, dizendo que a grita, na verdade, é com a isenção do imposto de renda. Tentando colocar quem critica o corte de gastos, dizendo que é pouco, dizendo que não será suficiente para cobrir os custos que aumentam na gestão do país, para dizer que todas as pessoas que criticam o pacote, na verdade, estão criticando a isenção do imposto de renda, que seriam inimigos do povo ou algo que o valha. Essa estratégia não é nova, embolar o meio de campo para depois, no meio do jogo, chamar o juiz e pedir falta. Você mesmo embolou o meio de campo, mas depois você mesmo diz que ninguém entendeu o que você quis dizer ou que estão criticando uma coisa errada. Na minha visão, o governo já sabia o que ia acontecer. Logo depois do anúncio, o dólar disparou, chegou no nível preocupante de R$ 6,11. A bolsa despencou, caiu coisa de 4% em 2 dias. Não é novidade para quem vive no Brasil, mas é sempre preocupante ver o mercado afundando e o dólar disparando. O preço do dólar foi para o nível nunca visto na história do país. Os analistas, os economistas, apontaram que o pacote seria insuficiente para liberar o orçamento decente para o ano que vem. Ou seja, com os cortes apresentados, o governo não conseguiria respeitar o arcabouço fiscal. Enquanto isso, o PT, o Partido dos Trabalhadores, correu para publicar uma nota oficial no seu site criticando os rentistas e a Faria Lima por colocar o dólar nas alturas. Seria culpa dos investidores que
a moeda tenha, né, que o real tenha se desvalorizado tanto. Pois é, sempre que a gente fala que o dólar subiu, na verdade, você sabe, né? É o real que caiu. O preço do real frente ao dólar cai e por isso o dólar fica mais caro aqui. O PT correu para dizer que a culpa seria da Faria Lima, né, do mercado financeiro, dos gestores de investimento, que a culpa seria deles pelo real se desvalorizar depois do anúncio do pacote de corte de gastos. E correu para dizer, para deixar nas entrelinhas, que o problema seria a isenção do imposto de renda, que o mercado financeiro não gostaria de ver o povo com mais poder aquisitivo, etc, etc. Mas por quê? Se o problema efetivamente fosse esse, por que o governo não apresentou as duas medidas de forma separada? Para aí sim conseguir testar a reação do mercado financeiro a uma medida e depois a reação do mercado a outra medida, já que são dois projetos diferentes e que vão andar paralelamente, um não depende do outro. Pois é, porque a ideia da política acaba sendo confundir esse tipo de coisa e torna inviável você conseguir medir qual foi a reação do mercado para cada uma das medidas. O BTG Pactual fez um levantamento de quanto ele acha que efetivamente vai ter de corte de gasto com as novas medidas anunciadas. Enquanto o governo estima um corte de 71 bilhões de reais, um impacto de 71 bilhões de reais em 2 anos, o BTG Pactual aponta que o impacto esperado é de 46 bilhões. É bem menor do que o que foi alardeado pelo governo. Quem está certo nessas contas a gente só vai saber no futuro. É impossível antecipar isso sem deixar o barco correr. Mas o BTG ele bota ali ponto a ponto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de como acessar esse relatório do BTG, que ele vai botando ponto a ponto o que os analistas de lá acham que vai ter impacto em cada uma das medidas anunciadas. Isso sem considerar a isenção do imposto de renda, que seria abatida ali com a taxação de quem recebe mais de 50 mil reais. Enquanto o partido do governo correu para dizer que os investidores, os rentistas que eles chamam, e os gestores de fundo, né, que eles chamam de Faria Lima, seriam os inimigos do povo, inimigos do bem popular, já que não gostariam de ver a isenção do imposto de renda para os mais pobres, o que a gente consegue ver é o partido do governo atacando os credores desse governo. Eu fiz um levantamento aqui, vou botar na tela, com os dados do Tesouro Nacional. E eu vou te dizer que o governo deve 1,47 trilhão de reais hoje para os fundos de investimento. Hoje os fundos de investimento têm 21,5% dos títulos do Tesouro Público Federal. Os títulos públicos federais têm mais de 20% nas mãos dos fundos de investimento nacionais. Então atacar a Faria Lima, depois de colocar um projeto de corte de gastos que foi mal visto, é você discutir com os seus credores que eles não gostaram do seu plano de recuperação judicial, por exemplo. A briga não tem que ser com os seus credores, você tem que sentar com eles na mesa para entender qual é o motivo da grita. E o que me chamou a atenção nesse levantamento é que o volume captado nos últimos 10 anos através da emissão de títulos do Tesouro Público Federal aumentou muito. Em 2014, o estoque de título era de 2,1 trilhões de reais. Hoje, são 6,6 trilhões. Se a gente corrigisse pelo IPCA, aqueles 2,1, hoje teria 4,3 trilhões. Ou seja, aumentou mais de 50% acima da correção pelo IPCA. E aí vem a questão da participação. Lá em 2014, os investidores internacionais tinham 18% dos títulos públicos federais. Hoje, eles têm coisa de 10%. E a participação dos fundos de investimento nacionais, ela se manteve. Até aumentou um pouquinho, foi de 20% para 21%. Mas a grande questão é essa, a importância dos investidores nacionais, dos fundos de investimento, da Faria Lima, dos rentistas, essa aumentou muito em relação à dívida pública federal. A verdade, como eu falei, é que a gente só vai saber quem acertou a conta em relação a quanto os cortes de gastos efetivamente trouxeram de impacto para as contas públicas lá na frente. Só daqui a 2 anos que a gente vai saber se o impacto na dívida pública foi de 71 bilhões ou foi de 46 bilhões. Isso é impossível a gente mensurar agora. Mas o que a gente dá para mensurar é que o governo está correndo atrás de uma narrativa específica. Ele apresenta as duas coisas ao mesmo tempo para, em vez de discutir o pacote, discutir quem é a favor ou quem é contra o povo. Isso não faz sentido. Você não pode ter nos seus credores os seus inimigos. Faria muito mais sentido apresentar de forma separada para aí sim poder discutir cada item
com seus credores. Os investidores, a Faria Lima, os fundos de investimento nacionais, eles são credores do governo. E quando o partido do governo, quando o PT se incomoda com a ideia dos rentistas, ele esquece que quem faz o Brasil um paraíso dos rentistas, quem deixa esse país ser ótimo para você emprestar dinheiro para o Tesouro e péssimo para você tentar empreender com as taxas de juros nas alturas, são os governos que não conseguem controlar a inflação. A inflação descontrolada gera aumento da taxa de juros e a taxa de juros lá nas alturas é o que gera o rentista. Rentista é um jeito pejorativo de chamar o investidor que topa emprestar um dinheiro para o governo quando o governo passa com o Pires na mão oferecendo títulos do Tesouro. E por que esse título está atraente agora? Porque a taxa de juros está disparada, porque o governo não consegue controlar seus gastos e a inflação continua subindo a galope. No fim das contas, o que a gente está vendo é uma criação de narrativa de ficção sobre um problema real, que é o problema das contas públicas, é o problema da inflação. É mais chato falar disso do que falar de isenção de imposto de renda? É mais chato. A narrativa do imposto de renda parece mais divertida, falar quem é contra e quem é a favor do povo. Mas a verdade é que a gente precisa discutir a economia a sério. E nem o governo está fazendo isso. E enquanto ele não fizer, o Brasil vai continuar sendo o paraíso dos rentistas. As taxas de juros continuarão lá para cima e vai ser melhor sempre deixar dinheiro parado do que tentar fazer alguma coisa num país que te oferece insegurança.